Olá, Shalom, Namastê. Aqui é a Thaisa Luongo, sou professora de Yoga e Movimentos, taróloga intuitiva e terapêutico, e também trabalho com a terapia do Sound Healing, que é a cura através dos sons, né? Bom, bem-vindos e bem-vindas a esse vídeo. Nós estamos, tô aqui contando um pouquinho da trajetória do nosso herói, né? É uma jornada do autoconhecimento desse nosso herói que é contada através dos arcanos maiores do tarô, né? Então, o nosso herói, rapidamente, o nosso herói, ele começa com a jornada como o arcano zero, né? Como um louco, que ele dá o impulso para essa jornada. E do louco ele passa pelo mago, que passa pela sacerdotisa, passa pela imperatriz, pelo imperador e passou pelo Papa, que foi o arcano do nosso último vídeo. Né? O Papa, o nosso herói, quando ele passou pelo Papa, ele se viu, ele começou a se reconectar com a espiritualidade dele. Começou a se reconectar com a fé dele, né? Então, assim, por motivos que, enfim, ele precisou por um tempo trazer um pouco de um lado mais racional, um lado mais prático, né? Um lado onde ele tinha muitas responsabilidades, né? Com a família, com o trabalho, onde ele se viu numa situação que ele precisava prover, né? Onde ele se viu numa situação onde ele não poderia mostrar muita vulnerabilidade dele, as tristezas, né? Os medos, porque na cabeça dele poderia prejudicar, né? Esse papel dele como um grande provedor, um grande imperador, né? Aquele que governa, aquele que faz. Ele começou a querer controlar muito as coisas e também criar um distanciamento de pessoas, situações, do sonho, porque ele viu que ele precisava eu preciso parar e focar nesse meu trabalho, que seja nessas minhas funções, nas minhas responsabilidades, porque eu tenho um reinado para cuidar, eu tenho uma família para sustentar, né? Então ele acabou assim, ficando um pouco mais racional, distanciou muito, né? Como eu falei, das pessoas, da situação, até mesmo para não se machucar, né? Porque para ele, o imperador, ele não se dá o luxo, né, de ficar doente, o imperador não se dá o luxo de ficar triste, né, porque ele está ali com um papel de alguém que é responsável, que é provedor, que é aquele que faz acontecer, aquele que cuida, aquele que controla, né. Então, assim, com tudo isso, ele começou a perceber que ele estava se distanciando até da sua, não só da espiritualidade, né, mas ele começou a distanciar da fé, começou a se distanciar dos sonhos dele, dos desejos dele, né? Então, assim, como Papa, ele precisou reconectar de novo a sua espiritualidade e sua fé, porque ele já entendeu lá atrás, como louco, como mago, como a sacerdotisa, que a espiritualidade é muito importante na nossa vida, né? Que nos ajuda muito. Que aqui na Terra nós fazemos a nossa parte, nós vamos atrás daquilo que nós desejamos, né? Colocamos a mão na massa, mas ao mesmo tempo a gente faz a nossa parte, mas a gente deixa também entrega para a espiritualidade, né? No sentido, tudo bem, eu estou fazendo aqui minhas coisas e eu entrego para vocês se é para ser, se não é para ser. Eu sei que vocês vão me ajudar, eu sei que vocês vão me ajudar a manifestar aquilo que eu desejo, né? Eu sei que vocês vão trazer aquilo que eu preciso e que se não vier aquilo que eu preciso, ou porque ainda não é o tempo certo, né? Porque a espiritualidade ela é maravilhosa, ela sabe o tempo certo, o tempo divino, né? Sabe, eles estão nos bastidores, eles sabem a hora que precisa tirar e precisa trazer as coisas, as pessoas na sua vida. Só que é um pouquinho diferente, né? O tempo da espiritualidade não é igual ao nosso. Nós estamos aqui na Terra, né? Nós estamos na matéria, somos compostos de matéria, tudo aqui, né? Você toca, tudo aqui, por mais que tudo tenha energia, tudo é feito de massa,
né? Então aqui o nosso tempo é, querendo ou não, um pouquinho mais devagar. E quando nós estamos ansiosos para que algo aconteça, né? Tem vezes que a gente fala assim, meu Deus, eu quero fazer o que é isso? Um outro exemplo. Eu estou esperando uma resposta, né? De um trabalho, que seja. Quem está esperando uma resposta de alguma coisa, um dia, 2 dias já é muito, né? Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, não aguento mais esperar. Só que se passaram 2 dias. Mas a gente, né, cria ansiedade, né, pela expectativa do que vai ser. Então a gente não consegue. Então para a gente aqui fica mais lento, né? Às vezes para a espiritualidade, que vai te trazer a resposta só depois de 5 dias, para eles não era uma resposta demorada. Mas como a gente fica no aguardo, acaba demorando para a gente. E outra, dar a resposta 5 dias depois do que 2, é porque algo tinha que ser, né? Porque às vezes no momento, em vez de. Porque se você recebesse essa resposta 2 dias depois, talvez você não tivesse preparado, preparada para o que ia vir, né? Ou às vezes a espiritualidade ainda está fazendo alguns reajustes, sabe? Movendo umas coisinhas aqui no bastidores, movendo outras coisas ali, para depois vir a manifestação, né? Não é fácil, não é simplesmente um toque de mágica, né? A espiritualidade ela vai mexendo os pauzinhos atrás, né? Vai ter que fazer uma mudancinha aqui, faz outra mudancinha ali, e a gente não vê. Então, para a gente, fica uma coisa, pelo amor de Deus, né? Por que não vem logo? Por que não acontece? O que está acontecendo? Vem logo, né? Te cria ansiedade. Então, assim, quando o nosso herói, ele se vê como Papa, ele começa a perceber isso, que existe o tempo divino para fazerem as coisas, que a gente não pode querer fazer, a gente não pode querer fazer tudo agora. Existe o tempo do fazer, existe o tempo de descansar. Existe o tempo do plantar, existe o tempo do colher. E tudo tem um tempo, né? Então, assim, ele começa como eu falei antes, ele começa a se reconectar com a fé que ele estava, que ele tinha se distanciado enquanto imperador, né? Então, assim, como Papa, né, ele começou a entender, quando ele viu que ele começou a se reconectar com a espiritualidade dele, com a fé, as coisas começaram a mudar para ele. Ele começou a sentir mais paz no coração, né? Mais tranquilidade, mais equilíbrio, né? Porque, como imperador, ele queria controlar tudo. E ele queria controlar do jeito dele, né? E às vezes a gente querendo controlar as nossas coisas do nosso jeito, fica mais difícil, né? Pode ser mais, porque não é esse caminho, mas a gente coloca na cabeça que tem que ser esse caminho, aí a gente luta contra, sabe? A gente não faz direito porque a gente está na ansiedade, né? Que tem que fazer logo. Então, assim, ele começou a entender que começou a trazer mais uma tranquilidade, que ele estava fazendo a parte dele, e o restante que ele não tinha o que fazer, ele acreditava, confiava, entregava para a espiritualidade. E ele começou a ver que a vida dele começou a fluir melhor, né? Porque ele já não tinha mais tantas expectativas, tanta ansiedade, ele vivia mais no presente, né? Então veio tudo isso né, que a espiritualidade tem essa força de tem essa força de mover, a fé move montanhas, né? Tem essa força de realmente mover coisas tóxicas da nossa vida, o que está em desequilíbrio, negatividade, né? Então as coisas começaram a melhorar para ele. E aí, naquele momento, ele entendeu que assim, ele tinha um amor muito grande pela espiritualidade. Ele começou a ter tempo para ficar mais com a família. Então, assim, aí ele falou, aí o que despertou nele? O amor incondicional, né? Ele entendeu que, assim, ele começou a ser muito grato pela vida dele, muito grato pela saúde,
muito grato pela casa, pela família, pela abundância que ele tinha, né? Então ele começou a criar um amor incondicional de querer fazer sem receber, sem esperar em troca, né? Então, quando ele começa a fazer, ele percebe, né, ele começa a entrar nesse lado do amor incondicional, ele chega no nosso próximo arcano maior, que é os enamorados, né? O arcano 6 do tarô, que é o nosso arcano de hoje, né? Os enamorados. Então, assim, o nosso herói, ele entendeu que assim, ele começou a criar um amor incondicional, tanto pela espiritualidade quanto que para a parceira dele, né? E a espiritualidade, ela chega e fala assim: isso, eu vou continuar, não esqueça que eu continuo abençoando o seu caminho. Né? A espiritualidade, ela vem aqui, eu estou abençoando essa união. Eu estou aqui para proteger, né, essa parceria aqui. Então, assim, quando ele chega, né, como no arcano dos enamorados, ele começa a olhar para a parceira de vida dele, para o filho dele, com esse amor incondicional, no sentido assim, tá bom, eu já entendi que eu já passei por muitas coisas e além da minha família, por mais que eu tenha passado por tudo isso, além da minha família ter ficado sempre do meu lado, me apoiando, né? Nos momentos difíceis, eles estavam ali, estavam dando amor, né? Ele recebeu tanta coisa gostosa no coração dele que, né? Ele falou assim, peraí, então essas pessoas estavam do meu lado, estavam sempre me apoiando, então agora é hora de eu também dar esse amor a eles. Tanto que quando ele chega nos enamorados, o relacionamento entra tanto no momento de estabilidade, de compromisso, né, de olhar um para o outro na cumplicidade, né, de se olhar e falar assim, eu te reconheço, como eu também me reconheço. Né? Os enamorados é aquele que reconhece o próximo, mas que reconhece a si também. É aquele que enxerga o divino no próximo, mas que também enxerga o divino dentro de si. Então, ele começa também a ter muito amor incondicional pela parceira de vida e pelo filho. Então, assim, para ele, tem coisas já que não fazem mais assim a diferença. Para ele, sei lá, o exemplo aqui, o cheiro do cabelo da parceira de vida dele já não incomoda, que incomodava antes muito, agora não incomoda mais. O jeito que ela, assim, sabe, o jeito que o filho sentava para comer, que perturbava tanto ele, agora ele não vê mais como uma perturbação. Ele aceita. Ele aceita o próximo como o próximo é. Sem querer mudar, sem querer fazer, sabe, controlar essa pessoa. Porque como imperador, ele quis muito controlar tudo. Então agora ele percebeu, não preciso mais controlar nada. Né? Ele aceita a pessoa como ela é. E ela aceita, tanto ele aceita, como ele continua amando, né? Porque ele já começa a entender que tem muitas coisas pequenininhas que antes perturbava ele, sabe? Aquela coisa, ai que saco, eu não gosto disso. Ele já começou a entender que o propósito deles ali, que o amor era tão maior do que essas pouquinhas coisinhas que ele começou a deixar de lado. Ele não, sabe? Ele falou assim, isso não é uma dor de cabeça, é uma dor de cabeça assim que eu vou querer criar à toa, né? Então deixa eu aceitar como ele é, deixa eu aceitar como ela é. Porque mesmo assim, eu, quando passei lá pelo imperador, que eu era
super rígido, que eu era controlador, que eu era, sabe, bravo, eles estavam do meu lado e me amando, sem julgar. Então, agora está na hora de eu fazer essa troca, de amá-los sem julgar, né? Então, os enamorados é muito sobre essa troca. E também o nosso herói começa a entender que a sua parceira de vida, o próximo, né? A parceira de vida, o nosso parceiro, porque os enamorados, né? Ele começa a enxergar que num relacionamento, que a seu parceiro ou sua parceira que está ali junto é um espelho, né? É um espelho da gente. Ele começa a enxergar que o que ele ama na sua parceira ou no seu filho, aquele que ele ama, que ele admira, que ele acha lindo, é algo que ele tem dentro dele, né? Porque como o Papa, ele voltou à espiritualidade, então ele voltou um pouco, ele se reconectou com a essência dele. Ele começou a reconectar de novo com as forças dele. Então ele começou a falar assim, nossa, peraí, agora ele começa a ver, nossa, eu admirava muito ela nesse sentido, mas peraí, eu percebi agora que eu também sou assim. Mas também aquilo que ele começou a ver que aquilo que ele não gosta, aquilo que ele, sabe, que irrita ele, sabe, uma coisa que tira ele do sério da outra pessoa, eu não gosto quando ela fala assim. Ele também começa a perceber que ele não gosta porque ele também faz. Então, assim, os enamorados vêm falar muito sobre, assim, não só a troca, mas essa questão do espelho, né, de conseguir enxergar você no outro. E isso é muito bonito, por quê? Porque muitas vezes a gente enxerga, idolatra o outro, nossa, como a pessoa mais linda, um divino, nossa, que inspiração, né? Mas só olha para o outro com esse olhar e não olha para si também com esse olhar e falando, nossa, olha como eu sou divina, olha como eu sou, nossa, olha como eu me admiro, olha que as coisas legais que eu faço. Então, os enamorados é muito bonito porque nesse arcano, o nosso herói começa a enxergar assim, o outro que é um divino, mas que também existe esse divino dentro dele mesmo. Né? E como aquilo que eu estava falando, ele começa a ver que o que era... que assim, e começou também a ter muito mais respeito pelo próximo, tá? Porque, de novo, nós não somos diferentes do outro. Nós temos características diferentes, condições de vida diferentes, sabedorias e qualidades diferentes. Mas nós não somos diferente ou separado do outro. Né? Nós somos todos um, não somos diferente do outro, não somos diferentes da espiritualidade, não somos diferentes da natureza. Né? Nós somos tudo parte de um. Então, quando você começa a enxergar que o próximo também é uma extensão sua, você também vai querer ter mais empatia com o outro. Porque o outro é uma extensão sua. Então, se você está machucando o próximo, você também está se machucando. Se você, sabe, se você faz coisas assim que é para maltratar o próximo, você acaba se maltratando. Ser rude, sabe, não ter paciência. Você percebe que que você também é assim com você, né? Então é legal porque existe esse espelho, essa troca, no sentido também, tá, eu tô tratando o outro com impaciência, com falta de respeito, sabe, com distanciamento. Então, assim, qual que é a grande questão muito linda desse arcano? Que daí ele começa a perceber, peraí, agora eu tô percebendo que eu não sou maltrato, sou rude, impaciente, controlador, que fica pressionando a outra pessoa. Eu também faço isso comigo. No final das contas, eu percebi que eu não tenho paciência comigo, que eu me cobro, que eu coloco pressão em mim. A mesma coisa que eu estou fazendo com o outro, essa impaciência, essa indiferença, eu estou fazendo comigo.
Então, quando ele chega, né, é muito bonito esse momento do autoconhecimento, porque a gente é muito fácil a gente querer julgar o próximo, as ações do próximo, o que o próximo faz, mas a gente não se enxerga que a gente faz a mesma coisa. Porque temos, aí já entra um monte de questão da autoimportância, ou da inferioridade, que seja. No momento que a gente, o ahá momento ahá, né, que você começa a chegar, opa, peraí, algo eu preciso mudar aqui. Porque eu tô julgando, sabe, as ações do outro, mas eu faço igual. Eu faço a mesma coisa. Eu xinguei o cara aqui na esquina porque ele me cortou. 5 metros lá na frente, eu fui lá e cortei a pessoa. Então, por que? Sabe, eu xingo o outro cara, mas eu faço igual? Né? Então, os enamorados, ele vem não somente trazer essa questão do amor incondicional, né, pelo próximo, pela espiritualidade, pela natureza, mas ele mostra também que assim é um reflexo, né? Que tudo assim que às vezes como eu estava te falando até agora, o que te incomoda no outro é o que você também faz. O que você admira no outro é o que você se admira, é sua força. Então, o bonito de quando vocês, assim, a gente sozinho, nós conseguimos fazer o nosso caminho do autoconhecimento. A gente consegue se olhar, né? A gente começa a se observar até através da meditação, das nossas práticas, nossa conexão com a espiritualidade. Mas quando você está num relacionamento com outra pessoa, independente do tipo de relacionamento, familiar, romântico, de amigo, trabalho, que seja, você consegue crescer ainda mais, não mais rápido, mas você cresce ainda mais. Porque você sai da sua bolha também. Nós vivemos num mundo com bilhões de pessoas. Então a gente precisa entender agora as relações, elas estão muito líquidas. Elas estão assim, sabe, com um fiozinho tão tão fininho que pode se estourar a qualquer momento, porque a gente não fortalece os nossos laços mais. A gente não coloca mais um comprometimento nos relacionamentos, né? Para quem tá solteira, tá solteiro, vocês veem muito por aí que tá difícil estar no relacionamento, porque as pessoas elas não querem mais esse compromisso, sabe? Não querem dar satisfação, sabe? Querem ser livres e viver no um. E aí, eu tenho minhas necessidades básicas, então eu vou procurar um próximo para curtir esse momento e vou voltar para minha bolha, para o meu um. E não sai do um. Ele chega aí pro 2, mas volta pro 1. Ele não passa pelo 3, não passa pelo 4, porque ele sempre volta pro 1, para a bolha dele, onde ele acha que é o lugar que é mais confortável, né? Então, assim, nesse momento agora, o que os namorados ele pede, né? O que o nosso herói percebeu ali quando ele estava no arcano dos enamorados, o arcano 6? Que é necessária a comunicação, né? A gente, agora também no mundo, a comunicação está uma coisa raríssima. E muitas vezes a gente se comunica, mas a gente se comunica num nível muito ralo, muito raso. Não é no nível do aprofundamento. Oi, você tá bem? Tô bem. Ah, legal. Ah, você foi ontem lá? Fui. Ah, legal. Você gostou? Gostei. Né? Ah, tá. E você? E você, como que foi seu dia? Foi legal. Ah, tava sol, né? Tava sol. Então, você percebeu os relacionamentos, as comunicações, elas estão ficando muito rasas. Não estão com profundidade. Então, os enamorados, ele vem dizer aqui, primeiro, se comunique. Comunique com o próximo.
Comunique os seus desejos, as suas vontades, as suas frustrações no próximo, mas numa comunicação que é chamada de comunicação não violenta, que é uma comunicação onde você se expressa, mas no intuito de você querer fortalecer o laço e querer consertar. Então, assim, a gente sempre precisa se comunicar num espaço onde a gente vai melhorar e não piorar. Se a gente perceber que a gente vai piorar, aí não fala mesmo. Vai, respira, aí se comunica. Olha, não estou me sentindo bem agora. Eu preciso ir para casa, eu preciso pensar um pouquinho, né, digerir o que aconteceu, meditar o que aconteceu e eu volto aqui para falar com vocês. Ao invés de dar um ghosting, porque agora é muito mais fácil você sumir da vida da pessoa, dar um ghosting de uma pessoa que você passou tanto tempo junto, que criou intimidade, é muito mais fácil você sumir do que chegar para a pessoa e falar, olha, eu tô chateada, tá? Então eu preciso de um tempo. Ou é muito mais fácil chegar e começar a jogar as coisas, vomitar as coisas na cara da pessoa, porque já não aguenta mais. Ah, é? Você tá fazendo isso? Então tá bom, porque você é isso, aqui, isso, eu não aguento mais, porque e aí quer fazer papel de vítima, aí quer fazer, sabe, todo um drama que precisa, sabe, por quê? Porque não tá bem resolvido, guardou ao invés de comunicar, né? A gente tem essa tendência. Aí é mais fácil guardar para si do que comunicar para o outro as minhas frustrações. Só que vira uma bola de neve, aquela coisa passiva, né? Aí vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando, de uma forma passiva, até que chegar uma hora que essa bola estoura. E aí você estoura por um motivo mais banal. Porque a pessoa não lava a louça. Você não lavou a louça, você viu? Eu falei, você nunca lava a louça, você nunca faz isso, você chega tarde em casa, você vai embora tarde de casa, sabe? Começa a apontar coisa, você fala, nossa, peraí, eu vou lavar a louça. O que aconteceu? Então, assim, a gente tem que começar a ser melhores, tá? Nós temos que ser uma versão melhor do que já fomos. E ser uma versão melhor é se comunicar, é ter respeito pelo outro, é ter a cumplicidade, né, com o outro e o compromisso. Entendeu? Opa, até engasguei aqui. Me desculpem. Eu fiquei. Esse assunto me move muito, né? Então, por isso que eu fiquei. Porque é uma coisa que. É um assunto muito atual agora, né? Se você perceber por aí. E não é só no Brasil, não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é no mundo, tá? Então, assim, o nosso herói, ele entra, né, nesse arcano, onde ele começa a dar o amor incondicional, mas também a receber, né? Porque a gente está falando de troca, vai e volta. Né? Então ele dá, ele recebe, ele dá. Né? O amor, ele se conecta, sabe? Ele entende que a espiritualidade está ali abençoando, porque a espiritualidade fala assim: olha, meu filho, vamos fazer o seguinte: você se voltou a nós, voltou até a fé na gente, então assim, eu vou estar aqui te abençoando, tá? Então, assim, ele chega nesse momento onde as relações dele começam a melhorar, né? Porque é tudo na base do respeito, comprometimento, da comunicação. Então, ele fortalece muito os laços dele. Ele cria uma base do relacionamento mais forte, né? O relacionamento, agora sim, eles se entendem ali na dinâmica da família, que independente do que acontecer, doença, saúde e doença, na pobreza e na riqueza, vai existir o amor incondicional, vai ter o amor ali, vai poder contar com outros. Então ele se sente nessa segurança, tá? E aí, quando ele se sente nessa segurança, né, de que, poxa, ele resolveu a questão do relacionamento, as coisas estão mais tranquilas,
né? Ele entende a família entende ele, eles se conversam, eles se reaproximaram de novo, se reaproximou com a espiritualidade, com tudo que seja. Aí ele se vê num lugar onde ele começa a ir, aí ele chega e fala assim, tá bom, eu estava aqui me ajustando nos relacionamentos, acabei na sombra, acabei ficando muito passivo à opinião dos outros, sem me comunicar, né? Eu fiquei muito passivo, eu fiquei só escutando a opinião dos outros, fiz só as coisas que os outros queriam, né? Deixei o outro tomar conta da minha vida, por medo, que seja, por muitas questões. Só que agora ele chega assim, então tá bom, agora eu me sinto seguro, eu sei que eu tô forte nessa parte de relacionamentos, né, interpessoais. Então, assim, de olhar o próximo com muita compaixão, com muito respeito, com muita empatia. Então, aí ele começa a se transformar e transitar, e chegar ali no arcano do nosso próximo vídeo, que é o arcano o carro, que é o carro, que é o 7, né? A carta 7 do tarô, arcano 7, que é onde ele começa a ter mais, onde ele para de sentar no banco do passageiro para sentar no banco do motorista e, e conduzir a sua própria vida. Né? Ele começa a querer se aventurar pelos lugares, querer sair pelos lugares para desbravar coisas novas, porque ele sabe que a base dele está sólida, porque ele sabe que ali, agora, ele pode fazer isso, querer se aventurar por diversas coisas, querer fortalecer, né, ser mais independente nas suas escolhas, né? Bom, então espero que vocês tenham gostado do arcano Os Enamorados, um arcano muito bonito e que, né, o amor, a gente está precisando tanto de amor nesse mundo, que eu acho que amor, respeito, comunicação é o que a gente pode dar para o outro e é de graça, né? Óbvio que a gente usa nosso tempo, por isso que a gente precisa ter a sabedoria com quem a gente está fazendo isso, porque às vezes a gente quer dar tudo isso para uma pessoa que não dá nada em troca. Então isso já não é os enamorados, porque você só dá. Os enamorados você dá e recebe, dá e recebe. Então você acaba também, você dispensa uma energia, mas também acaba recebendo do próximo. Então fica, né, um ciclo que vem assim, auto se nutre. Porque vem também, eu dou e vem, dou e vem. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão. Se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreve na minha página, deixa comentário se você está gostando ou não está gostando, tá bom? É isso, meus queridos. Um lindo dia para vocês. Namastê.